Esse é o momento, então, que a cada respiração a gente vai se tornando mais disponível. E para que a gente esteja realmente disponível aqui, a gente vai precisando se despedir de tudo aquilo que tira a nossa atenção desse momento. Cada vez mais inteiros, cada vez mais presentes. A gente vai encontrando condição de aprofundar na nossa experiência, percebendo detalhes que antes não estavam acessíveis. O modo convencional que a gente vive no dia a dia é um modo relativamente defensivo, relativamente tenso, onde a gente precisa estar sempre no controle das horas, do tempo, das atividades, correndo para dar tempo de executar, de produzir, de realizar. E esse é o modo operacional da maioria dos seres humanos. E não há nada de errado nisso, a questão é que enquanto a gente está nesse modo de operação, é muito mais difícil que a gente tenha consciência daquilo que segue acontecendo nesse mundo subterrâneo, nesse mundo implícito dos sentimentos, das sensações. Então esse é o momento em que a gente para sentir, que a gente para dar mais atenção do que comumente nós temos dado no nosso dia a dia. E se eu paro agora, vejo o que se destaca. Como eu estou agora. Deixa que seu corpo responda. Não é o que você pensa a seu respeito. Como você sente. Como você se sente agora. Talvez você perceba uma tensão, um peso, alguma emoção. Muitas dessas tensões são uma tentativa de controlar a vida, de tentar evitar sentimentos de dor, de fragilidade. Como se o objetivo fosse criar uma vida onde a gente estivesse invulnerável, inatingível. Veja se você pode perceber esse impulso, essa reação de querer estar acima dos sentimentos. De querer estar no controle o tempo todo. Isso gasta muita energia. Geralmente as mandíbulas doem, pescoço fica tenso.
uma ânsia de controlar a vida, uma ânsia de se controlar, de se manter em um lugar de poder, de se manter em um lugar de controle. Uma busca por se sentir forte faz com que a gente negue todas as emoções que trazem uma sensação de fraqueza e fragilidade. Veja se você pode apenas permanecer em contato com tudo aquilo que está se apresentando agora, sem querer tirar, sem querer que isso suma. Apenas percebendo essa reação como uma defesa. Sem perceber, a gente pode estar vivendo o tempo todo a se defender de tudo aquilo que a gente considera fraco, daquilo que a gente considera incapaz, tentando esconder a todo custo qualquer experiência que possa demonstrar nossa incapacidade, como se isso fosse uma grande vergonha. Para poder esconder toda essa dimensão frágil e limitada, a gente se endurece e acaba escondendo também a capacidade de expressar afeto, de comunicar nossa amorosidade. Tudo isso também vai sendo visto como algo fraco. Como algo vergonhoso. Então, poder perceber essas defesas, perceber como a gente se esconde, como a gente se envergonha daquilo que pode parecer fraco, incapaz. Como que a gente se envergonha da nossa insegurança. Perceber toda essa forma de se defender da vida, de tentar controlar, é um caminho que vai transformando. Porque tudo isso só tem força quanto mais inconsciente tiver. Quanto mais consciente isso começa a surgir, quanto mais consciência a gente vai tendo desse mecanismo, mais ele vai se enfraquecendo e vai perdendo sentido, porque no fundo nós vamos nos rendendo a essa realidade. Nós não controlamos a vida. Nós não controlamos o que a gente sente. Eu posso até não gostar, mas eu sinto. Veja como eu ouvi isso. Eu sinto. Eu não dou conta de tudo.
Eu assumo os meus limites como parte da minha condição humana. E cada vez que a gente vai assumindo, vai se soltando a rigidez. A rigidez de ter que dar conta de tudo, de ter que ser forte o tempo todo. De ter que ser melhor. Cada respiração eu solto. Eu me abro e vejo o que vai acontecendo no seu corpo agora. Quando você ouve essas palavras. Para dar conta de tanta coisa ou para alimentar essa imagem ideal de força e poder e de que eu estou acima dos outros de alguma forma. Nós nos distanciamos do nosso sentir, dos sentimentos, nos distanciamos do nosso corpo. Porque é no corpo que o sentir acontece. Criamos armaduras e agora, a cada abertura que a gente vai se propondo, essas armaduras elas vão caindo, se enferrujando, quebrando, se soltando pouco a pouco. E cada vez que uma parte dessa armadura se solta pelo buraco, entra uma luz. E assim, cada dia mais a gente vai aprendendo a viver sem defesas, e encontrando a segurança de assumir quem a gente realmente é. Assumir os nossos sentimentos sem vergonha, principalmente para nós mesmos. Mesmo que nem sempre caiba mostrar para os outros o que eu sinto. O mais importante nesse trabalho é a gente desenvolver a honestidade de assumir para nós mesmos a nossa verdade, nossa verdadeira experiência, os nossos verdadeiros sentimentos. Cada vez que eu faço isso, eu me torno mais inteiro, mais inteira. E vai chegando uma segurança interior de não ter mais que me defender de mim mesmo, de não ter mais que me defender do que eu realmente sinto. Então nós estamos falando de uma pessoa plena, mais aberta à vida, aberta aos seus sentimentos, aberta às mudanças. É essa meta terapêutica que cada passo que a gente dá. Alívio, leveza, descontração, relaxamento. Cada dimensão da verdade da nossa experiência que é aceita e acolhida. Uma parte em nós se descontrai. Veja como é agora observar seu corpo. E perceba o que está descontraído e o que ainda pode estar contraído. Nós não temos pressa e podemos olhar com aceitação também para tudo aquilo que ainda precisa de mais tempo para poder se soltar.
E a gente agradece por tudo aquilo que já está solto, que já se abriu nesse momento, a cada passo da nossa caminhada interior. Nós agradecemos. E devagar, percebendo mais uma vez como estamos, nós vamos voltando, cada um no seu tempo, percebendo mais uma vez o corpo, a respiração, presença.